Vamos passar para o noticiário do dia? Eh, eu começo conecta espera aí, deixa eu virar aqui, porque agora é o antagonista. Saímos da Cruzoé. Eu começo com um assunto que conecta o noticiário dessa sexta-feira com material da Cruzoé, que é justamente, o racha entre PL, PP e Republicanos. Os 3 partidos que compunham, a coligação que, promoveu a candidatura Jair Bolsonaro nas eleições desse ano. Então, o primeiro passo nessa novela da ruptura foi esse. PP e republicanos dizem ao TSE que PL agiu sozinho e pedem liberação de fundo partidário. Por quê? Porque quando o Alexandre de Moraes disse que o pedido do PL era absolutamente descabido, ele diz também que se tratava de litigância de má-fé, ou seja, que o processo tinha sido iniciado com o autor desse processo sabendo que estava pleiteando uma causa, que não tinha nenhuma boa razão para prosperar, né. Então, eh, é um processo que foi lá iniciado com má fé do autor. E por causa disso, existe previsão legal, ele impôs uma multa ao autor da ação, que curiosamente não foi só o PL, porque o Valdemar Costa Neto é presidente da coligação. Então ele assinou o papelório que foi lá para o TSE como presidente da coligação, e não só como presidente do seu próprio partido, PL. A multa imposta pelo Alexandre de Moraes foi de 22,9 milhões de reais, uma fatia bem gorda do fundo partidário das 3 legendas, né. E quando os republicanos e o PP viram isso, enlouqueceram. E foram lá ao TSE dizer: "Isto é apenas culpa do PL, nós não tivemos absolutamente nada a ver com isso". Deixaram o partido amigo, a essa altura do campeonato, amigo entre aspas, eu acho, né, ali sozinho na chuva, sem abrigo. Segundo passo no na novela foi, a constatação do efeito que isso teria já, hum, agora, efeito imediato dessa medida, da dessa imposição de multa, porque outra coisa precisa ser dita, ao impor a multa, o Alexandre de Moraes disse: "Os recursos desses partidos ficam congelados até que eles paguem os 23 milhões de reais que eu estou atribuindo a eles como penalidade". E daí, PL, PP e republicanos ficaram num sufoco financeiro, né. Eles tiveram suas contas bloqueadas e os funcionários passaram a ter medo de nem sequer receber o 13º. Ele impediu também o repasse de uma nova parcela de recursos prevista justamente para hoje, para sexta-feira, no valor aproximado de 13 milhões, que seria dividido com base no tamanho das bancadas de cada legenda. Ou seja, os partidos tinham uma bolada para receber hoje, sexta-feira, 25 de novembro, não receberam a bolada, porque se viram enredados aí nessa polêmica, e a novela, a ruptura, né, a treta entre republicanos mais PP e o PL do outro lado se aprofundou. Só que daí veio a decisão do Alexandre de Moraes. E lá, urgente, Alexandre de Moraes exclui PP e republicanos de ação do PL e libera a multa. Ou seja, foi só o PL mesmo que ficou
com o ônus de ter feito o que fez. A gente já contou a história, né, já contou esse histórico todo, já repassamos o passo a passo. Tá ali, ó, o trecho da decisão do Moraes. Ambos os partidos, progressistas e republicanos, afirmaram expressamente que reconheceram publicamente por seus dirigentes a vitória da coligação do Lula nas urnas, conforme declarações publicadas, e que em momento algum questionaram a integridade das urnas eletrônicas, diferentemente do que foi apresentado única e exclusivamente pelo Partido Liberal. PL, Valdemar Costa Neto, ficaram sozinhos nessa. Então, é mais um ingrediente naquela história que a Cruzoé explora na sua capa, né? O questionamento das urnas pelo PL acabou criando um terremoto, causando um terremoto ali na base bolsonarista do Congresso. E foi bastante drástico. E o fato desses dois partidos, PP e republicanos, se afastarem, né, quererem se dissociar do episódio aí, mostra até onde vai a disposição deles para bancar a tese do Bolsonaro e agora do PL também, de que as eleições foram roubadas, né? PP e PL não estão a fim de bancar essa tese. Ou seja, o apoio com que o Bolsonaro conta dentro do Congresso é menor do que poderia parecer, porque ele tinha uma coligação, só que dois partidos da coligação disseram que não, eu vou até aqui. Passou essa fronteira aqui, você vai sozinho, né? Obviamente que isso, assim como os argumentos todos demonstrando que a suspeita sobre as urnas, mais uma vez, não tinha uma base técnica sólida, enfraquece cada vez mais a posição, né, de combate do Jair Bolsonaro e do seu círculo ali mais próximo. Mas olha só, nem tudo são derrotas para o Bolsonaro e para a direita de maneira geral nesse embate com o TSE. Pode ser, tudo indica, é para isso que estamos caminhando, que o questionamento das eleições se esgote nos próximos tempos. Mas isso não significa que o Alexandre de Moraes vai ficar sem dor de cabeça, né? O Alexandre virou um alvo preferido do bolsonarismo e lá na Câmara está em gestação uma CPI, também a notícia de ontem, né? Vocês já sabem que o Marcel Van Hatten, que é um parlamentar do Novo do Rio Grande do Sul, coletou as 181 assinaturas necessárias para abrir uma CPI e agora está só esperando a volta do Arthur Lira, presidente da Câmara, lá a Brasília. Lira só decidirá sobre CPI do Xandão, nome é maravilhoso, né? Na terça, diz Van Hatten. Vamos ler um pouquinho a reportagem para a gente ver se a gente capta alguma coisa ali nas entrelinhas, né? Conversei com o Arthur ontem, por telefone. Eu disse que estava com as 181 assinaturas para a CPI. Ele disse estar ciente, mas queríamos conversar na terça 29. Ou seja, não teve um apoio imediato entusiástico do Arthur Lira à ideia de transformar o Alexandre de Moraes, o Xandão, no alvo ali dos dardos de uma CPI, né? Pode ser que ele mude de ideia na semana que vem, mas parece que o Arthur Lira está
olhando para o cenário, pensando na sua campanha de reeleição à presidência da Câmara, ele quer mais 2 anos ocupando esse cargo, e falando: "Pô, será que é a hora, de eu, bancar, né, essa CPI que certamente vai criar mais uma frente de atrito ali entre o Congresso e o STF", ele está fazendo as contas, né. Mas a ameaça, pelo menos ao longo desse fim de semana e da próxima segunda-feira, está aí sobre a cabeça do Xandão. Ele vai, dormir nesse fim de semana com a possibilidade de virar, sujeito da CPI, que leva o nome dele mesmo, né, se for implementada. E tem gente tentando barrar, né, olha, tem um deputado do partido do Kassab aqui que tenta barrar a CPI do Xandão. Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul também, mesmo estado do Marcel Van Hatten, né. Ele alega que a criação da CPI é ilegal e inconstitucional. Ele está dizendo que, o Congresso tentar investigar um, ministro do STF é inconstitucional. Quem deveria fazer esse tipo de investigação são órgãos do próprio judiciário, como o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo. Eh, eu não sei, é uma tese, eu não sei se ela tem respaldo jurídico. Certamente uma das coisas que o Arthur Lira vai fazer na semana que vem é sentar para um papo com a assessoria jurídica que ele tem ali na Câmara, para ver se, faz sentido abrir essa CPI ou se ela imediatamente vai ser julgada pelo próprio STF, enfim, uma medida inconstitucional. Perdão. Então, é uma história que ainda vai se prolongar aí por alguns dias. Tem já diversas cartas na mesa, a ideia é inconstitucional, não, o Alexandre de Moraes vem extrapolando há tempos nas suas competências, vem sendo restritivo demais na maneira como trata a liberdade de expressão no Brasil, isso precisa parar. Então vamos usar a CPI como uma forma de fazer pressão. Vamos ver.